E eu creio, porque as Escrituras afirmam isso, que nos últimos dias a Bíblia fala que haverão homens que vão amar a si mesmos. É isso que Timóteo diz. Vão ser amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, egoístas, presunçosos. A Bíblia vai falar que nos últimos dias vai ter homens que vão coçar os ouvidos de ouvir a sã doutrina. E vão procurar para si mestres que vão dizer para eles o que eles querem ouvir. Hoje em dia, igreja evangélica se tornou um negócio em muitos lugares. Eu não gostei do que o pastor exortou minha vida ali, eu vou em outra. Eu acho que aqui está muito parado, eu vou numa outra. Então assim, a pessoa não aguenta a palavra de Deus, o evangelho, ela procura outro lugar. Então, os nossos dias têm sido marcados por isso. Se você não acordou ainda para a vida, eu quero te despertar hoje nesse sentido. Então, são promessas que Jesus fez. Vai haver guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, maremotos. É isso que Mateus 24, 25 e 26 vai falar. Mateus 24, 25 vai falar. Sobre o sermão profético, sobre período que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar outra coisa, ele fala também sobre a vinda de falsos profetas e falsos mestres que vão fazer muitos milagres, irmãos. É por isso, eu não sei como funciona aqui, mas eu tenho tomado cuidado com esse negócio do milagre. A gente tem que orar por milagre, porque eu creio em milagres. E nós vamos orar por cura, que em nome de Jesus, enquanto a palavra estiver sendo pregada, que você seja curado das suas enfermidades, no nome de Jesus. Se você tem dor de cabeça, se você tem dor na coluna, se você tem problema na vista, de surdez, de dores, fibromialgia, que em nome de Jesus você seja curado. Mas Jesus falou que nos últimos dias Satanás ia usar falsos profetas para curar um monte de gente também, para fazer um monte de sinal, maravilha, para que, se possível, enganasse até os eleitos. Então, sinais e maravilhas não me iludem. Se você lê a palavra de Deus, não é para te iludir também. Então, dito tudo isso, irmãos, esse período de apostasia, de batalha espiritual intensa, do diabo vindo contra nossas vidas de forma terrível, nós precisamos estar atentos. E eu queria ler o texto de Mateus capítulo 25 com vocês rapidinho. O Pedro falou para mim que eu posso até às 10, é isso? Tá. Até às 10, gente? 15 para as 10, né? Para fazer uma oração? Brincadeira. Ó os irmãos. Tem um irmão lá na nossa igreja, chama Zé. O Zé, ele manda no grupo: ô pastor, precisa acabar mais cedo esse culto, pastor. Pro Zé tem que ter culto de 40 minutos, irmão. Não dá, 40 minutos é só louvor. O Zé é demais, é uma benção. Ele fala, ele manda no grupo dos homens lá para todo mundo ouvir. Pastor, viu, amanhã nós trabalha, pastor. Acabar o culto meia horinha. Ai, Zé. Abra sua Bíblia em Mateus 25, veja aí, ó. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Quantas virgens? 10. Não vou me aprofundar no texto para falar como que era o contexto histórico, cultural daqui da época. Vamos ler corrido. Só quero mostrar para você a aplicação mesmo. Vamos ser rápido, porque eu tenho outros textos para ler. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. Tem leitura aqui, que bom. Essa é a Almeida do século 21, tá? As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite a mais, junto com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quantas que dormiram? Todas. As 5 que tinham óleo e as 5 que não tinham. Então, perceba que há um tempo de dormência, parece que para toda a igreja aí, né? Para todas essas virgens. Aí ele fala assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do nosso azeite, do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes os que vendem comprar para vós. E tendo elas ido e comprado,
chegou, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Vamos seguir. Versículo 11. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Apocalipse é um livro profético que nos guia quando o tempo começa a ficar próximo. Mas o dia e a hora ninguém sabe exatamente. Mas Jesus deixou o caminho avisado. E ele, inclusive, avisou que tem que ter óleo na reserva. Que tem que estocar óleo. Esse é o momento de você estocar óleo. Qual que é o momento de eu ser de Deus? Esperar o acampamento chegar para alguém orar por mim? O momento de você ser de Deus é agora, na sua casa, na sua família. O momento de você ser de Deus é agora, você fazendo culto caseiro na sua casa. Quando eu falo culto caseiro, eu falo algo simples mesmo, irmão. Chamar a tua esposa, teus filhos, desligar esse celular, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar junto. Respeitar a presença do Espírito Santo dentro da nossa casa. O momento de você ser intenso por Jesus é hoje. Porque pode ser que quando começar os abalos, e a Bíblia fala que vai vir muitos abalos, irmãos. Se você começa a ler lá em Apocalipse, é abalo na economia, é abalo político, é abalo econômico, é abalo de guerras. São muitos abalos que vão vindo sobre todos os que habitam na terra, inclusive nós. E isso pode nos sobrecarregar, desgastar, nos gastar. E aí quando Jesus voltar, não tem óleo. Então o momento de você estocar óleo é hoje. É agora. E eu queria que você observasse. Vai lá para Lucas capítulo 14. Eu amo esse texto. Disse os convidados uma parábola. É o versículo 7, tá? Quando alguém for convidado às bodas... Não é isso. É o versículo 15. Eu sempre confundo, meu Deus. Versículo 15. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurados o que comer pão no reino de Deus. Está falando do banquete, né? Do grande dia. Ele fala assim: Porém, lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Deixa eu ler aqui. 17. Na hora do banquete, mandou o servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está preparado. E todos a uma começaram a se desculpar. Disse o primeiro: Eu comprei um campo, uma propriedade, um terreno, e eu preciso ir vê-lo. Peço que me dispenses. Quer dizer, que me desculpa, não vou poder participar desse banquete. E voltando-se aquele servo... Vamos seguir, tem outros, né? E disse o outro: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por desculpado. E outro disse: Eu me casei e não vou poder ir. Voltando o servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa seja cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Isso aqui é muito sério, irmãos. Sabe por quê? Nada do que os convidados oficiais estavam fazendo era pecado em si. Não era assim: olha, não vou no banquete porque eu estou cometendo adultério. Pecado é pecado, irmão. Pecado leva você para o inferno mesmo. Se você não arrepender, você está na roça. Se você mora com a sua namorada aí, está maziada, aí casa logo, porque você está em fornicação, você vai para o inferno se você não mudar. Tá bom?
Você tem que ficar muito claro. Pecado é pecado. Você que mente, você que recebe suborno, você que... A pessoa que... Né? Não estou falando que vocês fazem isso, mas se tiver alguém que faz, já está tomando aí. Amém? Então pecado é pecado, mas nada do que eles estavam fazendo era pecado em si. É pecado comprar um terreno. Não. É pecado negociar a junta de bois. É pecado empreender? Não. É pecado? Não. Claramente não. É pecado casar, jovens? Os jovens já falam assim, oh, não, né? Já grita com força aí. Não é pecado casar, Pedro. E nós estamos arranjando uma mulher para o Pedro. Pastor Pedro, tem que ter respeito com o homem. Coisas lícitas estão matando o povo de Deus, impedindo o povo de Deus de provar do grande banquete, muito mais do que pecados. Inclusive, Jesus fala que é mais fácil o pecador entrar. A prostituta, o publicano entra antes, porque eles já vêm com o coração arrependido. Gente, olha as coisas lícitas. Quanta gente que está se afastando do grande banquete por causa que está falando assim, eu vou empreender e quando eu tiver uma condição, aí eu vou servir o Senhor. Deixa eu falar para você, Deus não precisa que você tenha uma grande condição para servir Ele. Ele quer que você sirva Ele agora, já. E Ele vai, se você tiver que empreender e ter recursos, Ele quer você. Tudo coisa lícita que tem afastado a gente de Deus. Não tem sido, o pecado não tem sido ilícitas. São coisas lícitas, irmãos. Coisas lícitas que faz a gente olhar para o mestre e falar, me desculpa, não vou poder. Quantas pessoas têm olhado nos nossos dias, quantas pessoas falando assim, me desculpe, eu não vou poder, porque eu estou muito na correria. Hoje em dia parece que virou uma coisa bonita falar que está na correria, né? Estou na correria, estou trabalhando muito. É pecado estar na correria tanto, por que está trabalhando tanto? Nós servimos a Mamon, nós servimos o trabalho, nós servimos a empresa, ou nós servimos a Jesus Cristo? Pastor, mas trabalhar é pecado? Claro que não, tem que trabalhar mesmo. Mas há uns exageros, irmãos, às vezes. Há pessoas que correm atrás do vento. E parece que é bonito. Eu estava conversando essa semana no culto caseiro com a minha esposa. E eu estava perguntando para ela, porque eu também estou numa... Eu estou falando algo que o Senhor tem ministrado comigo, porque eu apanhei também, tá, irmãos, sobre isso. Minha esposa falou assim, olha, amor, uma coisa eu sei. Eu estava muito na correria essa semana. Que no frenesi não dá para escutar a voz de Deus. Essa coisa todo dia, frenética, acorda cedo, dorme tarde, vai. Não dá para escutar a voz de Deus, e é verdade. Precisa de calmaria. Deus fala em meio à tormenta, fala, mas Ele fala na calmaria. Eu tenho que diminuir às vezes o ritmo. Dar uns passos para trás, sentar e ouvir a voz de Deus. E é tudo o que o diabo está fazendo hoje. Enchendo a gente de informação e falando para nós que nós precisamos nos encher de atividades que nós não precisamos fazer. Nos enchendo de distrações. Está aqui o celular. Quanto tempo que nós passamos nisso aqui? Nos Estados Unidos tem uma pesquisa, a gente está fazendo um curso de hombridade lá na nossa igreja. E a gente descobriu que lá nos Estados Unidos, o pai passa 30 segundos dando atenção exclusiva para os filhos por dia. Não estou falando atenção assim, meu filho está aqui, eu estou no celular, com ele no colo. Atenção exclusiva, só eu e meu filho. 30 segundos por dia. Eu não acho que o Brasil seja muito diferente, não, irmãos? E aí nós queremos que Jesus volte. E aí tem outra informação. A Bíblia fala que antes da volta de Jesus, há uma profecia de Malaquias. Que o coração dos pais se volta para os filhos e dos filhos para os pais. Como que isso vai acontecer se a gente está com tanta coisa que não é importante na nossa cabeça, não consegue nem passar tempo com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa esposa, com o marido, né, irmã? Então nós precisamos urgentemente iniciar no nosso coração esse processo de preparação. De estocar óleo, eu vou estocar óleo. A gente precisa acordar a igreja, como aconteceu na parábola. Elas estão todas dormindo e alguém grita, ei, acorda, o noivo está chegando. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, o noivo está voltando.
Vejam os sinais. Os sinais estão aí. Coisas lícitas. E aí faz uma listinha. O que lícito tem? O que de coisas lícitas que está te afastando de Deus? Que tem boas motivações, inclusive. Nossa, isso aqui tem uma excelente motivação. Olha, eu quero dar um futuro melhor para minha família. O que é dar um futuro melhor? Você já parou para pensar que o nosso jeito de ver o mundo é um jeito mundano? O pai, os filhos falam com o pai, a esposa, você precisa passar mais tempo com a gente, está muito fora de casa. O que o pai responde para a mulher, para o filho? Eu estou trabalhando tanto assim porque eu quero... O que ele fala? Dar o melhor. Quem disse que o melhor tem a ver com mais conforto e mais dinheiro? Você já percebeu? Dar o melhor para vocês está ligado a dinheiro na cabeça. E a gente fala que nós não servimos Mamon, hein? Nós servimos a Deus. Olha o espírito da nossa época, irmãos. Um apego desenfreado a recursos financeiros. Quer ver uma outra coisa aqui? Como preparação, eu acho que o tema da nossa mensagem podia ser estocando óleo na reserva. Ou um tempo de preparação para a volta de Jesus. O que eu preciso então fazer para me preparar? Sonda a intensidade do seu amor por Jesus hoje. É o mesmo do que quando você começou? Não, não é. Então já está errado. Então você é um candidato fortíssimo a apostatar a sua fé. Você precisa crescer em amor por Deus. O que a Bíblia diz em Oséias? Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E uma coisa que a gente precisa voltar a olhar nesse tempo de preparação é que Deus não vai ignorar mais isso dentro da igreja. Não vou falar que Deus tinha misericórdia da gente, por muito tempo Ele teve. E hoje não tem mais, tá? Hoje acabou. Hoje Ele quer que a gente mude mesmo e pronto. Ele vai secar o rio se a gente não mudar isso. Que é relacionamentos de verdade. É o que o pastor falou aqui. De ser real, de ser de verdade. Pensa assim. Você tem irmã, Pedro? Irmão? Tem? Já imaginou? Ó, pastorzão, Pedro pai. É Pedro pai? Faz um churrasco em casa. E aí ele tem que chama o Pedro, a esposa do Pedro e tal. Mas ele não pode chamar o irmã, porque o Pedro tá brigado com a irmã. Aí na outra semana vem a irmã, mas o Pedro não. A fulana vai estar? Como que é o nome da sua irmã? Solange vai estar? Vai, então não vou, pai. Tá, então tá bom. Quem acha? De repente tem alguém aqui da família que tá assim. Vocês acham que... Como que fica para esse pai? Fala, puxa vida, meus filhos não se dão bem, meu. É terrível para esse pai. E você acha que para Deus é diferente? Nós aqui adorando. Ai, o meu coração queima, deseja. E você tem uma rusguinha com alguém da igreja? Você acha que Deus olha para você, Deus tem vontade de encher você de tapa, Ele tem. Porque você é filho dele. E você está brigado com o seu outro irmão, que é filho dele também. Olha a situação que você coloca a Deus. Por isso que a Bíblia diz claramente, se você vai ofertar, e você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, deixa a oferta ali, vai se consertar com o seu irmão, depois você volta e oferta. O que isso quer dizer? Que Deus não quer adoração vertical se horizontal não está legal. Pastor, tem uma situação com tal pessoa, tal. Eu até perdoei, sabe, pastor? Mas ela lá, eu cá. Ai, Jesus tratou você assim também. Te perdoe, mas você lá, eu cá. Não vou te usar mais. Não fica falando de mim, não. Eu não quero estar perto de você. Quer dizer que nós queremos um relacionamento com Jesus e Ele não espelha do lado. Então, irmão, ou você tem uma rusguinha com a sogra, com a cunhada, com sei lá quem. Você acha que Deus está feliz com isso, irmãos? Você acha que você está preparando o caminho para Jesus vir? Cada vez mais a igreja vai ser um sinal de luz para o mundo. E você é um sinal que você é igual ao mundo, porque o mundo é assim mesmo. Não é?
E sabe por que você tem um coração tão duro? Porque você não conhece Jesus. Se você conhecesse Jesus, você ia ser muito mais humilde. Porque você ia saber de onde Ele te tirou. Você fala, meu Deus, sou muito pecador. Quem sou eu para não perdoar essa pessoa? Vem logo, perdoa, abraça, pronto, acabou, fechou. Você percebe como o nosso nível de relacionamento horizontal está tudo quebrado, a gente quer adorar a Deus, chegar lá, avivamento. Não tem avivamento nenhum. A gente precisa começar a ser real uns com os outros. A gente precisa crescer nesses últimos dias para poder exortar uns aos outros em amor. A gente precisa sentar na mesa e poder não ter problema de falar com o irmão sobre um pecado desse irmão. Irmão, olha, eu percebi que você tratou mal sua esposa. Puxa vida, cara, não é legal isso. A Bíblia fala aqui, ó, em 1 Pedro 1:3-7, conviva direito com a sua esposa. Senão Deus não vai ouvir sua oração. Fica aí orando e tratando sua esposa mal, você vai ver que Deus vai ouvir você. Já imaginou, pastor? O marido da Solange, não sei o nome dele, está aqui? Não. Aí o senhor sabe que ele bate nela todo dia. É um exemplo, tá, pastor? Pelo amor de Deus. E aí ele chega diante do sogro dele. Ô, sogrão, beleza, sogrão. E você sabe que todo dia sua filha está apanhando. Como que o senhor cumprimenta? Oh, tudo bem, oh, vem aqui, filho. Oh, que benção. Ou o senhor vai começar a ter Vocês estão entendendo, gente? E a gente acha que Deus, ó maridos, que Deus está tudo bem para Deus, Ele te escuta. Você está sendo ruim com a filha dele, cara. Ele não te escuta. Resolve com a filha, resolve com a filha dele primeiro, trata ela bem, e aí ele passa a te escutar. Arrependimento. A gente está achando que Deus é uma imagem que nós criamos de Deus que nem nós aceitaríamos. E nós somos bem falhos, hein? Quer ver outra coisa? Mateus 18, versículo 15. Põe para nós aí, mídia. Cadê a mídia? A mídia fica escondida, né? Que ele cresça e vocês diminuam. É isso aí. Que ele apareça e você fique... É isso aí, tá? Entendi. Se o teu irmão pecar contra ti, Jesus já sabia que nós ia brigar. E essa aqui é uma coisa que nós estamos trabalhando na nossa igreja. Que é um sinal da igreja que está preparando para Jesus vir. Uma igreja real. Uma igreja de verdade. Uma igreja de gente real uns com os outros. Acabou, vamos tirar as máscaras. Vamos mostrar quem nós somos de verdade. Olha aqui, ó. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e o quê? Conta para o pastor. O pastor tem que ir trabalhando para a igreja para isso, para resolver os problemas da igreja. É isso que está escrito? O que a Bíblia fala? Vai a sós com ele. Vamos ler o texto. Se o teu irmão pecar contra ti, fale para todo mundo, menos para ele. É isso? Se o teu irmão pecar contra ti, faz o quê? Vai até ele. Ele é o primeiro que tem direito de saber que errou com você. Não os outros. Não os outros. Só que a gente tem uma tendência a fazer isso? Não. A tendência nossa é falar para os outros. E a gente fica queimando um outro. Você viu Pedro? Olha o Pedro e tal. Okay. Nossa, o Pedro falou outra coisa, não gostei, cara. O Pedro está fora. Chega no Pedro e fala, Pedro, tal situação, você fez, está errado, cara. Posso falar para vocês? A igreja, se ela começar a praticar isso em um ano, a comunhão da igreja aumenta muito mais e o Espírito se derrama muito mais. Só de praticar esse partinho aí, ó. Pecou contra o irmão, vai nele, conversa, resolve. A Bíblia fala que se ele não ouvir, é difícil do irmão não ouvir, porque a gente confia que o irmão tem o Espírito Santo, então ele vai ouvir. Ele talvez não vai concordar na hora, depois ele vai para casa, o Espírito Santo vai remoer ele. Se ele não ouvir, você vai chamar alguém para ir junto com você, depois de você ter tentado algumas vezes, você chama testemunhas e vai lá e confronta o irmão de novo, em amor, não é para humilhar a pessoa, é para amar a pessoa, é para ganhar ela para você. Ó. Se ele te ouvir, ganhou seu irmão.
que isso quer dizer? Que a gente não ganhou um ao outro antes, a gente não brigar. Tem que brigar antes. Só que a gente fica cada um ali. Não vamos brigar, hein? Ops, não vamos ter muito relacionamento, senão a gente vai brigar. Vai brigar, claro que vai brigar. Quem aqui é casado e já brigou com a mulher, com o marido? Glória a Deus. Que bom. Quer dizer que os dois é de verdade, é normal, né? Então nós precisamos ter esses atritos e resolver esses atritos, porque resolvendo a gente ganha o coração um do outro. Quem está entendendo isso? Agora, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, a noiva dele vai estar vestida de linho puro finíssimo. Não é isso, Pedro? Você que é escatoboy, né? E que o linho puro finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você acha que uma igreja, onde tudo tem essas coisinhas, é uma igreja que veste linho puro finíssimo? Jesus tem um trabalho gigante para fazer com a gente. E isso inclui a gente brigar e se resolver e se perdoar e amar muito um ao outro. A gente está tentando alcançar o mundo. Só que Jesus deu a melhor estratégia de evangelismo para a gente alcançar o mundo. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E se vocês fizerem isso, o mundo vai ver que vocês são meus discípulos. Por que as pessoas lá fora não veem Jesus na denominação evangélica? Com muitas exceções, ela vê em muitas igrejas, mas no geral, as pessoas não veem Jesus nas igrejas evangélicas. Por quê? Porque parece que eles veem a gente sempre brigando e não se perdoando e não se amando de verdade. Se você ler a carta de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro, eles estão obedecendo a profecia de Mateus 24, eles fogem, eles são dispersos no Ponto, na Capadócia, em toda a região ali. E Pedro escreve para eles: amem ardentemente uns aos outros. Sabe o que é amar ardentemente? É você falar assim: meu Deus, eu quero que meu irmão, eu amo muito meu irmão. Eu quero muito meu irmão bem. Tem como amar ardentemente alguém que a gente vê de domingo? Só no domingo. Então a gente precisa começar a viver a igreja de segunda a segunda. Não é o que nós... Isso aqui, irmãos, é o resultado de quem nós somos durante a semana. Quem aqui já se feriu com a igreja? Já se feriu no ministério, com pessoas? Glória a Deus. Só que tem um problema, você vai ter duas decisões. Ou se isolar e falar assim: não, eu já sofri demais e não quero mais nada. Ou fazer o que Jesus quer, que é amar ainda mais e se expor ainda mais ao risco de ser ferido de novo. Porque as feridas que são feitas pelo corpo de Cristo e são tratadas em Cristo, irmãos, elas trazem um peso de glória para nós. Poderosíssimo. Poderosíssimo. Glória a Deus pelas nossas feridas que pessoas fizeram em nós. Porque se nós tratamos ela em Cristo, se a gente trata isso no corpo de Cristo, elas têm poder para nos tornar essa igreja gloriosa que Jesus vem buscar. Essa igreja adornada, essa igreja cheia de graça, cheia de justiça. E aí eu pergunto para vocês, seriamente, você está se preparando? Você está entendendo a estação? Que é uma estação de preparação. Talvez não é aquela estação que a gente viveu nos anos 90. Quem é crente dos anos 90 sabe. Aqueles derramamentos que era quase que todo dia. Aqueles movimentos que você fala assim: nossa, que tempo gostoso, glória a Deus por esse tempo. Mas o tempo que Deus está nos colocando hoje é uma preparação, porque vai ter um derramamento muito maior. E se a gente não estiver preparado, irmãos, não vai dar certo. Porque energia elétrica é bom, mas é perigoso, não é verdade?
O século XX, inclusive tem um livro chamado Os Avivamentos do Século XX, a Igreja Cristã no Século XX. Foi marcado por avivamento. Jesus voltou? Não. Tem um monte de avivamento, avivamento do país de Gales, avivamento de Azusa, avivamento das Ilhas Hébridas, avivamento de Pensacola, avivamento de Toronto. Tem vários avivamentos no mundo todo, glória a Deus. Mas o que a gente precisava não era avivamento só. O que a gente precisava era de odres novos. Odres novos. E como que é isso na prática? Deus, nesses últimos dias, não quer mais encher um estádio com um homem pregando igual o Billy Graham. Deus quer encher uma casa onde todo mundo, o pai, a mãe, os filhos, são cheios do Espírito Santo, onde irmãos em Cristo, pessoas comuns, pregam o evangelho com ousadia. Como o pastor está treinando os irmãos para pregar? Não é mais, irmãos, na figura de um homem, de alguém. É coletivo, é familiar. A pandemia, irmãos, a gente tem que começar a ler, a gente precisa começar a ser mais profético, irmãos. Para que serviu a pandemia? Ah, pastor, para abrir os cultos online. Não. Deus colocou você na sua casa para você viver reino na sua família. É importantíssimo estar na igreja e nos cultos. Eu sou pastor, eu amo igreja. Mas mais importante do que isso, é a nossa casa ser uma igreja. A nossa família ser um altar de adoração ao Deus vivo. São essas coisas que Deus tem falado para nós lá na EQ Park. Eu quero finalizar com um último ponto, abrindo esse mês de comemoração de vocês. Em que Deus já fez muito, mas Deus quer fazer muito mais. E aquilo que os trouxe até aqui, mas o que Deus quer fazer daqui para frente é algo novo. Talvez o que trouxe até aqui não vai ser capaz de levar até em diante. Vai servir como base, mas tem outras coisas que Deus quer revelar para a igreja. Tem mais, Deus quer usar essa igreja muito mais, com muito mais profundidade. Aliança, irmãos. Aliança. Deus é um Deus de aliança. E o mundo ficou cada vez mais rebeldes às alianças, não ficou? Hoje em dia tem setor em empresas que fica achando um jeito de não cumprir contratos. Quem é da área do direito sabe isso. A pessoa assina um contrato, vai lá. Quer ver uma coisa que eu acho absurdo? A pessoa vai lá, ela financia um carro, ela assina, ela concorda em pagar o juro abusivo. O problema é dela que ela queria o juro, que ela queria aquilo. Ela processa o banco. Você fez uma aliança. Você assinou um contrato. Ninguém te obrigou a assinar aquilo, a não ser que a pessoa obrigou, né? Aí, beleza. A pessoa tirou um proveito, aí tudo bem. Vocês estão entendendo? A gente fica querendo... Quer ver uma coisa? A gente está na época do divórcio, irmãos. A Bíblia fala que a cultura do divórcio ia ser uma cultura que precederia a volta de Jesus. Eles se casavam e davam em casamento até que veio o dilúvio e levou a todos. Vocês acham mesmo que Deus fica contente? Com aquela igrejona monstra, cheia de gente, telão de LED, aquela banda bem legal tocando, e o pastor líder da igreja está no terceiro casamento. Deus é muito triste com isso. Porque Deus odeia o divórcio, Deus odeia a quebra de aliança. Você acha que Deus está feliz quando você, no seu trabalho, ou qualquer outros compromissos, você é o campeão de chegar atrasado, você sempre desonra horário, isso é quebra de aliança. Você acha que Deus fica feliz quando você dá a sua palavra, mas você vê que não vai dar certo para você, e aí você desonra a sua palavra. Você fala, mas não é bem assim, eu não vou mais honrar, tal. Você acha que Deus fica contente com você, você vai no trabalho, você aceita, você assina um contrato, que você vai ganhar aquele salário, e vai trabalhar de tal a tal horário, e aí você começa a ficar chateado porque você não ganha mais, e de repente o patrão fala que não vai te dar mais, aí você começa a trabalhar errado lá, você assinou um contrato, você assumiu uma aliança. Deus é um Deus de aliança, irmãos.
Vocês estão entendendo a complexidade dos nossos dias e como nós temos que mudar e muito nos arrepender hoje aqui? A Bíblia fala de um povo chamado Gibeonitas, o povo sem vergonha. Josué está conquistando a terra e os gibeonitas, eles vêm de longe, vestidos com roupa velha. Quem lembra dessa história na Bíblia, dos gibeonitas? Roupinha velha, nós moramos longe, nós viemos fazer uma aliança com vocês. E eles moravam onde? Aonde? Do lado. O povo não consulta a Deus e faz uma aliança com os gibeonitas. Aliança baseada numa mentira. Mas Deus estava lá. Vocês fizeram aliança, agora vocês vão honrar a aliança. Passa uns meses, não sei se anos ou meses, os gibeonitas são atacados por um rei. Quem que tem que ir lá honrar a aliança? O povo de Israel. E a Bíblia fala que Deus faz o sol parar por causa de uma aliança que foi feita baseada numa mentira. Mas não era para fazer aliança, mas fez. E se fez, vai honrar. Ai, pastor, meu marido não era crente, mas eu casei. Agora você vai até o final com esse marido descrente seu e ora para ver se ele se converte. Largar não. Largar não. Ai, porque, irmãos, fez aliança, honra. E veja que 200 anos depois, Saul assume o reino e começa a matar os gibeonitas. O que acontece na terra? Seca. Deus faz a terra ficar seca, porque eles estavam desonrando uma aliança que eles tinham feito. Mas pastor, os gibeonitas mentiram. Não importa, Deus estava lá. E eles fizeram aliança, fez aliança, vai ter que honrar. Na época de Davi vai perguntar para eles, a gente desonrou a aliança, o que vocês querem? Nós queremos 10 cabeças da família de Saul, traz para mim. E Davi deu. É isso que vai aplacar a ira do Senhor? Então tô. A gente tem uma conhecida que estava falando, inclusive. Isso é muito sério, irmãs e irmãos. O marido dela ficou com Alzheimer de forma precoce. 45, quase 50 anos, ficou com Alzheimer. E quem tem familiar com Alzheimer sabe que quem cuida do Alzheimer tem que se cuidar psicologicamente. Porque fica muito... né? E a psicóloga cristã, você tem que tomar cuidado, porque você tem que ir psicólogo, se tratar tudo, mas toma cuidado, tá? Porque você tem que ter Jesus como seu centro e a palavra de Deus. A psicóloga cristã falou para ela, larga dele e tal, leva para um asilo. Você vai visitar ele. Ele não lembra mais que você é esposa dele. A mulher estava sofrendo bastante. Vocês são muito novos para ter Alzheimer, viu? Não fica olhando um assim para o outro. E ela ali, né, a psicóloga deu esse conselho, larga dele. Né, ele nem lembra que você é esposa dele. E olha que ela falou, você precisa ser feliz. Ele ia querer que você fosse feliz. Olha o discurso do diabo sempre vem com esse negócio de ser feliz. Pode ver. Que Jesus, ele quer que a gente seja feliz nele. Mas quem fica querendo prometer felicidade para nós muito assim é o diabo. Ela sai de lá e o Espírito Santo fala com ela, irmãos. Ele não sabe mais quem você é. Mas você sabe muito bem quem ele é. Ele é seu marido. Aliança. Honrar a aliança. Então, essas coisas que o Senhor tem ministrado no nosso coração, e eu queria trazer para os irmãos. Porque de repente, em algum desses pontos que eu estou falando, você fala, puxa vida, eu não tenho amado o Senhor mais do que eu amava ontem. Eu tenho amado menos. Se preocupe. Porque você está correndo um sério risco de se apostatar da fé. A fé tem que ser crescente. Embora ela é mesmo com crises, altos e baixos, mas o nosso amor por Jesus tem que aumentar. De repente você está com muita coisa lícita aí que está te afastando de Deus. De repente você está com alguma ruga com o seu irmão. Ou você não é uma pessoa de aliança, você sempre vive quebrando alianças. Que hoje Deus possa nos conceder arrependimento. Porque Deus tem muito para fazer nessa cidade através de vocês, irmãos. Muito. E que isso que o Senhor trouxe aqui hoje possa servir como base para tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? Queria orar pelos irmãos. Se os irmãos puderem ficar em pé.
Coloca a mão no teu coração aí, ou, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Fala com Jesus. De repente você é alguém que as coisas listas estão te distraindo. Fala com o Senhor aí. De repente você tem uma questão com alguém, já faz 20 anos que você não tem mais contato com um irmão em Cristo. Ou com alguém da igreja, você já afastou porque, me feriu, não foi legal. E hoje o Senhor quer tocar você. Senhor, em nome de Jesus. Sei que o Senhor falou muita coisa aqui hoje. E, Senhor, foi isso que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para os irmãos. Compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado com a gente lá na nossa família. Eu e a Wanda, na nossa igreja. E nós cremos que esses irmãos sabem muito da palavra de Deus, são fundamentados no ensino bíblico. Mas talvez eles não, alguns aqui podem não estar enxergando a grandeza de Cristo. E eu peço que o Senhor aumente a revelação de Jesus Cristo para eles. Talvez eles não estão enxergando o quanto também são pecadores e precisam de graça, Deus. E por isso estão com dificuldade de perdoar os outros. A tua palavra diz que nós somos todos pecadores, Deus nos ajuda, não tem misericórdia de nós. Senhor, de repente tem irmãos aqui correndo atrás do vento, correndo atrás de um monte de coisa e abandonando coisas essenciais e ficando longe do grande banquete. Talvez tem irmãos aqui, Senhor, que estão com o óleo na reserva já, acabando ali o combustível, Senhor, e não estão ligando o sinal de alerta. Tem alguns irmãos que de repente já se apagou a sua lâmpada, mas hoje em nome de Jesus eu te peço, Pai, reacende a chama da paixão por Ti, do amor por Ti, Senhor, que o quarto secreto, o lugar secreto de oração, Senhor, o Seu Espírito possa, como se fosse um imã, atrair essa pessoa até esse lugar, que ela possa passar mais tempo na Tua presença, horas, Senhor, por que não horas na Tua presença, com mais intensidade, que o livro empoeirado da Bíblia possa ser achado dentro da casa, Senhor. De repente, Senhor, tem irmãos que até estão lendo a Bíblia, são leitores excelentes da palavra de Deus, mas, Senhor, de repente aquela chama não arde mais, se tornou meio comum, se tornou algo meio mecânico, robótico. Nós pedimos que o Senhor reavive a Tua obra ao longo dos anos, Senhor. Reaviva a Tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, Senhor. Nós ouvimos falar da Tua fama e trememos. Nós ouvimos falar do que o Senhor fez lá no Canadá. Nós ouvimos falar do que o Senhor fez nos Estados Unidos da América. Nós ouvimos falar do que o Senhor fez lá em Azusa, Deus. Em nome de Jesus. E nós pedimos, faça de novo em nossa época, Senhor, os mesmos feitos, ainda maiores, Senhor. Mas, Senhor, que nos leve, Senhor, a uma vida prática no Evangelho. Que nos leve aí atrás daquela pessoa que anos nós estamos sem se falar, em choro, em lágrimas, em quebrantamento, falando: Senhor, por favor, me perdoa, eu preciso do Teu perdão, eu fiquei longe de Você. Ó Deus, em nome de Jesus, nos leva ao arrependimento, Senhor Jesus. Nos leva ao arrependimento, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor, nós pedimos, nos leve, Senhor. Senhor, de repente tem alguém aqui, Senhor, que quebra muito aliança, não entendeu que o Senhor é um Deus de aliança. E nós oramos, Pai, para que esses irmãos possam, Senhor, se arrepender, mas encontrar de Ti a luz de Cristo, a luz do Senhor. Em nome de Jesus, traz uma comunhão verdadeira entre os irmãos, entre as famílias. É isso que nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se tiver que chorar, eu chorarei.